Bom, para falar besteira, é um prazer enorme apresentar o professor Mauro Teixeira. O professor Mauro Teixeira, ele é professor titular do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais, no Belo Horizonte, um dos departamentos de Bioquímica e Imunologia mais ativos do Brasil. O Mauro é médico de formação lá da UFMG, depois ele foi fazer doutorado, ele fez residência clínica, residência em clínica médica, né, que é realmente a clínica, uma das coisas mais importantes hoje da residência, da medicina, não é a dermatologia, a ortopedia, aquelas coisas todas. Depois ele fez doutorado lá na Universidade de Londres, né, em imunofarmacologia. Ele é membro titular da Academia Brasileira de Letras, recebeu ciências, ABC, e ele já gosta de Jacopários da ABC, recebeu o título, né, de cavaleiro da Ordem de Mérito Científico das mãos do presidente Lula, né, no ano passado, em outubro, foi. E é coordenador do INCT DEM, para quem não sabe, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Quantos nós temos no Brasil, Mauro? 20, né? 120. Teve a reunião anteontem, você estava aí? Teve anteontem a reunião dos 120 e o Mauro é o coordenador do INCT DEM. Então, com essa introdução, ele vai nos falar sobre desafios e direções como tem respondido a ciência brasileira. Ok? Muito obrigado, Mauro, por ter aceito. O microfone é seu. Você pensa com fio ou sem fio? Bom dia. Bom, eu agradeço inicialmente ao convite para você conhecer. Sempre um público bastante diferente do que a gente está acostumado a conversar. Então, eu vou tentar não ser muito específico em nenhum dos temas que eu vou apresentar e tentar discutir dele de uma forma geral e pelo menos da forma que eu encaro, que eu tento, que a gente, no grupo nosso, tenta trabalhar no problema. Então, eu sou do Departamento de Biologia, da UFMG, e coordeno o INCT e DEM com a participação do Luiz Tadeu Figueiredo, lá de Ribeirão Preto. Obviamente, porque eu tenho formação médica, a luz é pouco, é muito ou nada, então se não durmo, como cedo é tranquilo, apaga tudo. Eles estão com o problema de desligar a luz da frente, não responde ao comando. Ou é tudo ou nada, então eu quero desligar a luz da frente. Essa aqui, ó, aqui. Tudo bem, vamos lá, quando ele tenta. Então, eu acho que fundamentalmente, para o médico, na hora que a gente pensa em dengue, a gente pensa em doença, pessoas sendo infectadas, né? E eu acho que isso é importante, esse olhar de dengue como doença, e não dengue como vírus que infecta, etc. Aquele olhar muito molecular. Dengue é uma doença, é uma doença que está incomodando muito. E quem já teve dengue não esquece, né? Isso aqui tem vários slides em inglês, é a língua de comunicação oficial nossa, mas o que chama muita atenção no dengue é dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo, né? Febre é muito frequente também, mas o que leva as pessoas a procurar no médico é dor. E a dor incomoda muito, né? E, obviamente, esse sofrimento todo, em muita gente, é que torna o problema grave. Então, se a gente pensa em dengue, e os gráficos de dengue no mundo são todos em ascendência, né? O número de países infectados, que tem dengue, o número de pessoas sendo infectadas está aumentando no mundo todo, de forma muito grande, né? É uma doença, basicamente, das regiões tropicais, obviamente relacionado à presença do vetor, né? Então eu preciso de uma determinada temperatura, o vetor precisa de forma adequada. E é interessante que isso já está começando a entrar na Europa e nos Estados Unidos, né? É ruim para eles, mas muito bom para quem trabalha com esses temas, porque aí o dinheiro vem, né, de forma mais eficaz. E eu acho que a gente, ao olhar onde dengue está, eu acho que torna o Brasil de extrema importância, né? Porque é um dos países de maior poder de análise científica dentro de onde a dengue está. Então, eu acho que outra coisa que é muito importante, e
eu tenho dúvidas se a forma como o dengue é vendido para a população é correta. Eles falam dengue mata, dengue não sei o quê. Para quem morre, para quem perdeu o ente querido, obviamente isso choca. Mas a dengue, se você pega que você tem 50 milhões de infecções anuais, 22 mortes, é um risco pequeno. A maioria da dengue é em grande parte uma doença benigna. Insuficiência cardíaca congestiva mata quase 50% das pessoas em 5 anos. Em boa parte dos cânceres isso é fato também. Então, existem doenças muito mais graves, muito mais no sentido de morte. Né? O problema da dengue não é necessariamente a morte, é a quantidade de pessoas infectadas e é um problema que nós não estamos conseguindo resolver. Qualquer que seja o dado que a gente pega no Brasil, o que chama atenção não são esses números, que eles variam. Né? Então, esse gráfico aqui mostra muito bem. Isso aqui, a gente tem essa curva de desce e sobe, porque no Brasil nós temos, igual essa época do ano, uma seca enorme, principalmente quem mora na região central do país. Então, nós temos várias semanas sem dengue porque não chove. Só lá no Nordeste que tem, na região praiana especialmente. E aí, esse ano, né, eles vão alardear por todos os cantos que a dengue caiu, diminuiu. Não, ela foi menor do que no ano passado e nós não temos a menor capacidade de predizer como ela vai ser no ano que vem. Essa capacidade não existe, não dá para modelar, não existem modelos bons para isso. E o que chama atenção é isso aqui. Se a gente comparar 95 com 2010, e o azul aí, o número de locais onde dengue foi relatado, é impressionante. Mas, eu acho que esse mapa também esconde uma coisa. Dengue é uma doença de cidades, especialmente cidades maiores. A grande maioria dos casos de dengue concentra nas grandes cidades, né? Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, etc. É um problema da metrópole, não é um problema necessariamente do campo. É uma doença causada por um vírus, né? Existem 4 tipos desse vírus, então, teoricamente, a gente pode ter 4 dengues na vida, 4 surtos, 4 vezes essa doença ao longo de nossa vida. E é importante dizer que esse vírus ele é transmitido por um mosquito, que é o Aedes aegypti. Isso aí é um mosquito que todo mundo conhece. Eu sei que tentar achar uma blusa para mostrar como é que é o Aedes, não consigo, é difícil achar na listagem correta. Mas é um mosquito que tem, tá projetado por causa da luz, mas ele tem essas partes brancas e pretas e esse caráter botafoguense, atleticano, onde você está no Brasil, chama muita atenção e eu acho isso importante na definição. Existe, teoricamente, esse mosquito pode transmitir a doença no campo, através de primatas, mas o que nos interessa é realmente esse ciclo na cidade, em que o mosquito pega, ele se infecta através da picada do ser humano, passa para o ser humano, e isso fica circulando. De forma muito importante, o mosquito passa o vírus para a larva, e essa larva vive muito tempo no ambiente. Então, quando a gente tem aquela época de seca, aquela larva, ele ouve o mosquito, fica lá esperando, para eclodir, ele pode estar infectado, tomar um controle muito difícil. Então, qual que é o problema que nós temos? Isso, um número, né? As curvas de dengue são ascendentes. Isso aqui peguei da Economist, é uma revista da Economics, do Banco, e diz como que isso é interessante. Então, se a gente tentar equacionar o problema, se a gente então ver que o negócio está aumentando, não tem como resolver um problema que é grande demais. Você tem que dividir em probleminhas e tentar equacionar de forma razoável, tentar atacar esses vários problemas e, através desse conjunto de ações, tentar chegar a um problema maior e resolver. Então, eu vou tentar dividir esse problema e dividindo e tentar mostrar algumas coisas que são feitas nesse sentido de tentar resolver o grande problema. Né? O grande problema é que nós estamos tendo dengue. Tem muita gente sofrendo com isso. O custo da dengue é muito alto e tem gente morrendo sem você entrar. Por que tem dengue demais? Porque tem mosquito demais. Tem mosquito demais que está levando a infecção demais. Né? Numa epidemia, por exemplo, 2008 no Rio, que morreram várias pessoas, que o Jornal Nacional fez todo mundo chorar, citando uma das pessoas que morreram, foram relatados quase 100 mil casos no Rio. Se apenas 20 a 30% dos casos são relatados, porque só eles que têm alteração clínica, então nós estamos falando que 1 milhão de pessoas foram infectadas. Então, muita gente que ficou infectada, muita gente morreu. E naquele contexto do Rio específico,
houve uma dificuldade muito grande do sistema de saúde em lidar com aquele excesso de gente, houve um atraso no atendimento de alguns casos e algumas mortes potencialmente poderiam ser evitadas. São mortes de falha do sistema em ser capaz de resolver, em lidar com aquele excesso de número. E realmente, vocês imaginarem, atender 200, 300 mil pessoas num período de 2 meses é muito difícil, né? E o problema, né? Uma dificuldade que a gente tem, e aí eu já estou puxando um pouquinho do que a gente está imaginando, é que se eu pego uma pessoa que tem dengue, ela está começando com essa, eu não tenho hoje, do ponto de vista clínico ou laboratorial, uma forma de saber se essa pessoa vai ter uma dengue grave ou não. Esse é um problema clínico importante. Se eu for lá e examino alguém e acho que ela vai ter grave, eu interno. Se eu acho que vai ser tranquilo, eu mando para casa. Eu não tenho esses marcadores hoje. Então, a tendência é de segurar todo mundo, mas o custo é muito alto, não dou conta, né? Não há vacinas aprovadas. Infelizmente, no ano passado, no ano retrasado, o ministro da Saúde da época disse que a gente ia ter uma vacina em 5 anos. Nós não vamos ter uma vacina em 5 anos, sem chance. Tá? Esse universo, nós estamos falando em 10 anos, se as coisas acontecerem bem. Essas vacinas estão em fase de teste. 5 anos, se você tivesse alguma coisa, já bem avançada. Então, eu acho que pode ser que as pessoas tenham coragem de jogar alguma coisa no mercado sem ter o teste adequado, como são feitas as outras coisas. Mas eu não vejo como é como eu disse, são 4 infecções. Você tem que ter uma vacina que é eficaz contra os 4 vírus, sem o risco de aumentar a chance de infecção pelo outro vírus. Isso é uma coisa que a gente vê na natureza. As pessoas que têm uma doença dengue 2 e vão ser infectadas pela dengue 3, elas têm um risco epidemiológico de uma doença mais grave. Então, se eu tenho uma vacina, eu tenho que ter uma vacina que seja segura. Segurança é a coisa mais importante no desenvolvimento de qualquer coisa que o ser humano vai usar, né? Seja vacina, medicamento. Então, eu não tenho vacinas, eu não tenho tratamento específico, né? Se eu estou com uma pneumonia bacteriana, eu tomo um antibiótico. Se eu estou com herpes, eu posso tomar um medicamento. Influenza tem medicamento, hepatite C tem medicamentos, HIV tem medicamento. Para dengue não tem, eu não tenho um antiviral. Eu não tenho nada que mude o curso natural do vírus. Tá? E claramente o controle do vetor é ineficaz. E a revista Veja coloca, em 2002 mais ou menos, essa capa, né? Eu acho que ela põe um pouco o que é a sensação do público em relação à dengue. Eu acho que ela fica feliz nesse sentido. É infeliz? Eu não acho que o dengue nos torna terceiro mundo, né? É um problema mundial, um problema mundial dos trópicos. Mas eu acho que a sensação das pessoas é, ao ver um avião da Embraer, que uma vários nós pegou para vir a Goiânia, é um orgulho. Ao ver a quantidade de dengue que nós temos, é um inorgulho, vamos dizer, um motivo de tristeza enorme, né? Então, eu acho que essa é a percepção do público, né? Então, uma pergunta que a gente se faz diante desse cenário, o que é que nós podemos fazer, do ponto de vista de desenvolvimento científico e tecnológico, para melhorar a situação da dengue no Brasil? Né? É um grande problema, é um problema relativamente recente, porque ele não foi estudado, né? Não era um problema há 20 anos atrás. Então, e a capacidade da ciência de resolver problemas não é tão rápida. Você tem que formar as pessoas, você tem que ter as ideias, você tem que testar. Essas ideias têm que virar um produto que vão chegar no mercado. Esse tempo de gestação é enorme, mas a gente tem que começar de forma eficaz. Então, nós vamos tentar separar esse problema nos vários componentes dele, né? Então, começando assim, nós temos uma comunidade, eu tenho que vigiar essa comunidade. Eu tenho que preparar essa comunidade, eu tenho que saber o que está acontecendo, para, se porventura uma vacina entrar, eu tenho uma noção do risco-benefício. Né? Essa vigilância da doença não é uma coisa simples, é uma coisa difícil, né? Exige um exército de pessoas muito grande. E hoje, se discussão com o Ministério da Saúde, o que a gente vê é que a vigilância é para trás. Eu sei muito bem o que aconteceu, mas eu não consigo acompanhar em tempo real, de uma forma adequada, o que está acontecendo. E, obviamente, é muito diferente, vocês vão ver alguns gráficos. Se eu tenho 100 mil casos nessa cidade e 10 mil nessa, eu tenho que preparar meu sistema de saúde de forma diferente para lidar com a doença, que já aconteceu, eu não estou evitando, estou tratando. Eu tenho que monitorar não só as pessoas com doença, mas eu tenho que ter monitorar o vetor. Por que eu tenho
porque eu tenho que saber onde é o risco aumentado. Então, hoje, todo o sistema de acompanhamento de dengue é baseado no fato de que eu olho quanto tem vetor, de larva, de mosquito, e se tiver muito, eu vou tentar atacar, diminuir, porque essa é a única coisa que eu tenho para evitar que tenha a doença mais grave. Existe uma questão do controle, eu estava conversando com o pessoal, mosquitos transgênicos, a questão de resistência, que hoje a gente usa só inseticida para matar, inseticida dentro de casa, o fumacê, os políticos amam, porque faz um barulho danado, e a eficácia é pequena, mas você também não tem muitas opções. Né? Eu tenho que lidar com o indivíduo que começa, eu tenho que ter evolução clínica, eu tenho que saber por que ele está evoluindo a doença, eu tenho que saber o tipo de vírus para eu tentar desenvolver formas de diagnóstico adequadas, e eu tenho que entender como é que essa dengue vai ser transformada no público. Né? Como é que eu vou comunicar, como é que eu vou educar. Em estudos que a gente fez com escolas, por exemplo, você faz perguntas sobre os meninos, sobre coisas específicas da dengue. 90% das crianças sabem muito sobre dengue. Tá? Se 90% das crianças sabem muito, os pais sabem muito, por que nós temos dengue? Por que conhecimento não vira mudança de atitude? Né? Mas eu pergunto para os fumantes, você sabe que fumar faz mal? Por que você não pode fumar? Né? E por aí vai. Então são questões difíceis que a gente tem que entender o porquê e tentar transformar conhecimento em mudança de atitude. Então existem vários jogadores, players, que são envolvidos nesse sistema, as agências financiadoras, que vão falar para investir, que vão tentar financiar investigadores que têm ideias originais. Né? Obviamente o tamanho da nossa comunidade é bastante restrito, né? Então não adianta só jogar dinheiro no sistema. Né? A minha impressão é que hoje não há um problema de financiamento para o estudo da dengue. Né? Existe dinheiro no sistema, só que esse dinheiro tem que ser bem utilizado, ele não pode ser simplesmente jogado. Então, vários órgãos têm participado de forma bastante eficaz nisso. A indústria, a participação da indústria é bastante pequena, essa é uma crítica importante no nosso país, a participação da indústria no financiamento é pequena. Esse investigador deve conversar com o gestor, porque ele vai dar novas ferramentas para o gestor, que é quem faz, que é quem vai modificar. Tá? Eu coloco em vermelho a infraestrutura. Para mim, eu acho que o grande salto de qualidade que nós vamos ter que dar passa pela infraestrutura, tá? Algumas questões de importação, alguns problemas nossos cientistas sabem muito, né? Mas esse problema tem que ser resolvido. Né? É um gargalo enorme do sistema que nós não estamos conseguindo resolver. E eu gostaria de sugerir, e eu acho que isso vai começar a acontecer hoje, é que o gestor interaja mais com o investigador passe a modificar as formas de financiamento, que não seja um círculo só do gestor e financiador, mas que isso recircule um pouquinho mais. Eu acho que, ao ter esse contato gestor-investigador, que, por exemplo, eu trabalho muito mais aqui, é muito rico. Né? Você entender como é que o gestor funciona, o que ele precisa, e ele me informar, e eu ir do lado, isso é muito importante. Então, para você ter uma ideia do que está se financiando dentro do Brasil, existem 4 INCTs, 4 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que circulam em torno do tema. Tá? O nosso INTEC existe no norte de febres hemorrágicas, existe na Bahia, que lida mais com a questão epidemiológica, existe no sul, que lida mais com a questão de diagnóstico. Então, existe financiamentos específicos do Ministério da Saúde, existe uma rede Pronex, né, programas de excelência em dengue, né, programas específicos das FAPs e algumas fundações que deixam de ajudar o dinheiro nesse sistema. Então, não há necessariamente um problema de financiamento, mas nós temos que ter ideias, nós temos que tentar realmente evoluir. Eu não vou ficar lendo, isso aí é um exercício que eu fiz, que nós fizemos no início da criação da rede dengue. Né? Os problemas são muitos. Né? Existem problemas de ordem de conhecimento pré-clínico. O que é pré-clínico? É desenvolver mecanismos, entender a doença, por que adoece, como é que adoece. Porque eu só consigo criar um novo medicamento se eu sei o porquê das interações moleculares. O medicamento é uma molécula. Se ela é uma molécula que vai entrar, ela tem que interagir com outra molécula e mudar o sistema. Então, esse conhecimento pré-clínico é necessário, nós temos que evoluir nele,
Tá? Nós temos que ter conhecimentos clínicos, como eu disse, de tentar entender como é que o paciente evolui, como que eu trato, a questão de biomarcadores, a questão de kit diagnóstico é muito importante analisar, porque todo kit diagnóstico vem do exterior, há um custo enorme. Tá? Não existe necessariamente um desenvolvimento científico, mas existe um desenvolvimento tecnológico, essa tecnologia aqui, que é muito importante. Tá? Em relação à questão de evolução da comunidade, nós temos que tentar entender um pouquinho melhor, nós temos que diminuir alguns custos que nós temos. Hoje nós gastamos uma energia enorme cultivando vírus de mosquito em 27 estados brasileiros. Aí você fala assim, para que eu estou adquirindo essa informação e que ela muda a minha ação? Não se tem esse elo completo. Se eu não estou usando a informação, eu não preciso adquirir. Se eu vou adquirir, que eu use. Né? Então, isso não é muito gasto de energia, desnecessário. Em relação ao mosquito, eu acho que isso é muito importante. Né? Todo projeto que a gente abre, vem pessoas assim, eu tenho um novo herbicida. Gente, se eu jogar café no mosquito, ele morre. Tá? Isso não significa que eu vou jogar café no vasinho, tudo. Não tem café para isso. E eu vou encher o Brasil de café, nós vamos tirar café. Então, tem que ser prático, ele tem que ter um risco pequeno para o meio ambiente. Nós estamos discutindo isso como muito forte. Né? Ele vai para a água depois. Né? O mosquito vai na água, eu vou jogar uma coisa na água que vai cair no rio, que eu vou beber. Então, tem um risco importante, tem que pensar nisso. Então, não é o larvicida, não é o problema, não é? É como esse larvicida interage com o ambiente. Existe uma visão forte, importante, controle biológico, controle normativo, etc. Né? E eu chamo muita atenção nisso, isso é uma coisa que eu tenho pensado muito. Como mudar a atitude? É muito impressionante que trabalha com a água. Né? Nós mesmos, quem de vocês chega em casa e sai olhando vazio, olhando se a carne está cheia de água? A gente não faz. E eu tenho certeza que todos sabem como ele está dentro. Né? Como que isso acontece é meio difícil. Então, nesse sentido, nós criamos a NCT. Aí eu vou já puxar o que eu faço, porque eu não estou podendo falar do que os outros fazem, né? Mal você falar do que o grupo faz. Então, eu vou tentar dizer um pouquinho o que nós temos feito, e isso dá uma ideia de como a gente tem respondido a esse grande problema que eu apresentei. Então, o objetivo do nosso INCT é mesmo tentar fornecer conhecimento básico aplicado e servir como centro de referência, de conhecimento, onde a gente possa interagir de forma adequada com o setor governamental, que é o principal consumidor do nosso conhecimento, e no setor produtivo. O nosso INCT, de novo, nós tentamos equacionar o problema do hospedeiro, vírus, sociedade, vetor, e esses são os problemas que nós achamos. Tá? Quer dizer, no hospedeiro eu quero entender mecanismo de doença, no vírus eu quero desenvolver diagnóstico, na sociedade eu quero lidar com comunicação e educação, e no vetor eu quero desenvolver novas formas de controle. Tá? Então, todo grande tema a gente tem que transformar em perguntas que vão ser respondidas. Né? É importante ter uma pergunta. Tem muita gente pensando, por que eu tenho uma pergunta? Porque se eu não tiver uma pergunta e souber responder, eu não sei quando eu acabei. Né? Se eu não tenho uma hipótese, eu não termino meu trabalho nunca. Porque eu não sei onde que vai terminar. Né? Então, assim, onde é que é Belo Horizonte? É lá, 200 quilômetros, quando eu 200 quilômetros cheguei, chegou. Aí eu posso fazer outras perguntas. Você é análise disso, mas eu tenho que terminar uma etapa para começar outra. Então, nós trabalhamos em desenvolvimento de novas terapias, especialmente não terapias antivirais, terapias anti-inflamatórias, por exemplo. Nós estamos tentando desenvolver novos testes diagnósticos, nós estamos tentando desenvolver novas formas de acompanhamento de dengue, novas formas de educação de dengue, e nós estamos tentando desenvolver uma forma de comunicar com o sistema de saúde. Esse é um tema que eu muito interessante para discutir depois, e tentar novas formas de controle através de alternativas. Vamos lá. Esse eu acho que em termos do diagnóstico, né? Temos de desenvolver novos testes diagnósticos. Esse é um dado nosso, do grupo, mas é um dado que já está circulando no mundo. Se eu detecto NS1, é uma proteína que o vírus secreta na circulação de indivíduos, a minha capacidade de diagnosticar dengue é muito alta. Nos 6 primeiros dias da doença, em torno de 80% das pessoas com dengue têm
essa proteína no soro. Então, isso significa que se eu estou com febre, mal-estar, ou com saúde, isso é uma forma muito rápida de diagnosticar dengue. Então eu devo usar em todo mundo. Esse é o problema. Qual é o custo de colocar isso no mercado? Onde que eu vou colocar? No posto de saúde? Tá? Num estudo que nós fizemos, por exemplo, em Belo Horizonte, no ano retrasado, 90% das pessoas que chegavam com febre no posto de saúde, no pico da epidemia de dengue, tinham dengue. Nossa, 90%, se eu errar, eu acertei. É só tratar todo mundo com dengue. Tá? Na medicina, 10% é pouco errar, viu, gente? A gente erra muito. Tá? Então, do ponto de vista epidemiológico, saúde pública, será que eu preciso? Qual que é o custo de colocar? Então, essas são discussões importantes, mas de toda forma, detectar pelo NS1 é suficiente. Eu não preciso fazer PCR, aliás, essa curvinha aqui é do PCR, ele cai com o tempo, né? Reação, outro tipo de reação molecular, isso aqui é proelise, isso aqui é PCR. Então, o uso do NS1 é suficiente e nacionalizar essa tecnologia a baixo custo é importante e seria muito interessante. Por outro lado, o PCR permite diagnosticar os 4 tipos de vírus, dengue 1, 2, 3 e 4, né? E dizer de forma rápida, em poucos dias, ao invés de semanas, por exemplo, cultura, para eu saber que tipo de viral está circulando. Por que é importante eu saber que tipo de viral está circulando? Porque quando começa a mudar muito o tipo viral, de dengue 2 para o dengue 3, por exemplo, o risco de epidemia de grandes proporções aumenta. Tá? Então, essas técnicas permitem, e hoje eu acho interessante, neste ano teve um simpósio do Ministério da Saúde para discutir o que nós vamos fazer em termos de acompanhamento, e eu acho que a gente vai começar a usar o PCR em vez de cultura nos próximos anos. Termos de armadilhas. Esse é um slide de aula, slide de Belo Horizonte, eu acho muito legal. E isso usa um pouquinho da propaganda do Ministério da Saúde. Em 1920 era usado. Você está vendo aqui um técnico olhando nas casas, em cuia, sei lá, isso é para hoje, não para ver direito, né? Um fumacê que era um carro velho, uma carrocinha. Em 2010, o cara tem um uniforme, a casa continua velha, e o carro que solta fumacê é mais moderno. Mas as técnicas são as mesmas. Nós, em 1920, você imagina o tamanho das cidades, a quantidade de lixo que tinha, como as pessoas moravam. É muito diferente de 2010 e eu uso as mesmas coisas. Quer dizer, eu não estou tendo nada diferente para abordar um problema que é diferente. É por isso que eu acho. Então, eles desenvolveram uma forma muito interessante, que é baseada em armadilhas para acompanhamento, acoplada ao sistema de transmissão de dados online, que chega e faz um monitoramento, que é um monitoramento inteligente. Mas aí cai um problema que eu tenho estado conversando com os dois lados, que é muito interessante. A forma deles fazer o monitoramento é talvez mais eficaz, mas é um custo relativamente alto. E você imagina o seguinte, num estado como o nosso, até que ponto o governo, que é quem compra, como é que o setor produtivo vai interagir com o governo, né? Saúde é um dever do Estado de direito de todos. E o Estado comprando da iniciativa privada, não existe uma discussão muito difícil de ver. E nós temos sistemas enormes de monitoramento. Agora eu vou jogar esse sistema fora e comprar um serviço, como é que essa transição tem que ser feita e por que não tentar levar esse serviço para o Estado? São questões muito difíceis de resolver e que estão sendo discutidas. É um dado mais específico, eles começaram a colocar uma grande quantidade de armadilhas, isso foi numa região de Manaus, e a gente nota que com o tempo, quando você põe uma grande quantidade de armadilhas, você diminui a quantidade de mosquitos circulando, sugerindo que uma das possibilidades, se você tem uma região que está tendo muita transmissão, você encher aquele lugar de armadilhas, você acaba diminuindo a quantidade de mosquitos. Isso poderia ser uma forma, né, de controle vetorial. Em questão de dengue, como comunicar os riscos de doença, como mudar o comportamento, a gente tem feito vários projetos, eu vou mostrar 2. Esse aqui é um projeto feito pelo Fundo da Educação, em que a gente tem feito uma análise de todos das campanhas do Ministério da Saúde e tentando buscar marcadores, que eles chamam de descritores,
de eficácia de comunicação, tá? Tentando criar formas, ou pelo menos protocolos a serem distribuídos para o Estado e o governo, para dizer o seguinte, ó, pelo menos você conheça essas regras e faça o comercial baseado nesse tipo. Existe um projeto muito legal dentro da minha rua, que a gente distribui uma máquina fotográfica para as crianças e fala assim, desde eu te falar o que é dengue, me diz o que vocês acham que é dengue. Então você tem fotos muito legais, que o cara sai rodando na cidade, acha um plástico no meio da rua, cheio de larva, né? Existem outros mais otimistas que olham para a cidade, na projeção também, e vê as caixas d'água todas tampadas. Aí você começa a olhar, olha que interessante, é que vocês não veem aqui. A pessoa está dentro do problema. Quem está tirando a foto, você vê o dedo, a mão, a pessoa. Quer dizer, os meninos entrando dentro do problema, eles nos trazem uma visão diferente dele, né? E isso eu acho que tem que ser usado pelos comunicadores para tentar entender um pouco melhor como comunicar bem. Não está funcionando, gente. Então, não tem como fazer a mesma coisa. A mesma coisa não está funcionando há décadas. Então a gente tem que mudar. Né? Eles têm umas fotos lindas também. Imagina se a entrada de um sítio com um pneu daí crescendo perto de uma cidade. Né? E de uma forma diferente. Esse menino tirou uma foto do papel que, se não acabar com a dengue, é dar rumo para a morte. Né? Tem alguns erros básicos de português, mas a ideia é muito interessante. Quer dizer, nós temos realmente tomado conta, estamos dizendo isso. E finalmente eu vou entrar numa área, que aí eu vou atrapalhar vocês mais um pouco, que é uma área minha, mais molecular, em que é a questão de desenvolver novas terapias. Tá? O meu grupo, especificamente, a gente trabalha com as células, né, com a inflamação, e a gente está preocupado em saber como é que os leucócitos, as células de defesa do organismo, elas entram dentro das doenças inflamatórias crônicas, doenças infecciosas, e através desse conhecimento de mecanismo, do porquê, do como, a gente tentar desenvolver novas terapias. Especificamente, e antes de chegar nisso, eu vou só jogar um conceito que as pessoas esquecem. Tá? Quando eu estou infectado por um micro-organismo, necessariamente eu não tenho doença. Tá? E normalmente as pessoas associam proteção, ausência de doença, com resposta imune. Né? Meu sistema não funcionou. E as pessoas associam com doença, com o parasita crescer demais, e o sistema imune não funcionou. Na realidade é muito mais complexo do que isso. Tá? É complexo de que forma? É que ao entrar em contato com o micro-organismo, a maioria das vezes a gente nem interage com ele, porque nós não temos receptores um do outro. Tá? Toda interação é molecular. Para interagir com o micro-organismo, ele tem que ligar em alguma coisa mínima. Eu posso ter infecção e não ter doença. Isso é muito comum. Aliás, é o mais comum. A maioria das vezes, por exemplo, tem um surto de influenza, a maioria das pessoas pega a influenza e não tem a doença influenza. Mas a incidência da infecção é quase 100%. E aí eu posso ter doença. E essa doença pode ter graus de gravidade diferentes. E por que eu adoeço? Né? Essa pergunta. Não é porque o meu sistema imune não está respondendo. Pode ser que eu não tenha resposta do sistema imune, mas pode ser que eu estou respondendo em excesso, que aliás é o mais frequente. Isso é um negócio que deixa aqui numa área complicada. A maioria das vezes, quando a gente interage com o micro-organismo e morre, nós nos matamos. É a nossa resposta inflamatória que é excessiva e a gente se mata. Né? É óbvio que não é suicídio, né? É um erro do sistema de controle, não é um suicídio programado. E além disso, essas coisas podem evoluir para cura, podem evoluir para várias coisas que não cabem aqui no começo. Então, em termos de dengue, infecção não doença, aí varia um pouquinho de 40% a 70%, pelo menos. A maioria dos casos. E isso é fácil, porque quando você faz análise de doadores de sangue, né, você vai no banco de sangue de Pernambuco, por exemplo, 80% a 90% das pessoas têm anticorpo para dengue, foram infectadas. E uma minoria disso. Então, a minha impressão é que a não doença é a regra. Deve ser, porque não tem dado, mas deve ser acima de 90%. Tá? E você tem, não é tomar leite. Né? O problema é que é muito, aí é maligno assim. Então, a nossa hipótese de trabalho dentro disso aí, eu acho que isso é outra coisa que é importante para quem está pensando.
né? Como nós temos problemas grandes, nós temos que ter hipóteses grandes, mas essas hipóteses têm que ser divididas em pequenas hipóteses para serem trabalhadas para cima. Mas é importante, de certa forma, pensar um pouco maior e o que a gente começa é o seguinte. Essa resposta inflamatória ela é muito importante para a manifestação clínica de várias infecções, inclusive dengue. E ela deve contribuir para a dengue. E o que a gente está querendo, e a nossa hipótese para o seguinte, os mecanismos, quer dizer, a resposta inflamatória que leva à doença pode ser diferente da resposta inflamatória que leva a controle da infecção. Então, eu estou separando. A resposta inflamatória, a resposta imune, eu gero para controlar a infecção. Só que um efeito colateral dela pode ser doença. E eu estou dizendo que pode ser que as moléculas que sejam necessárias para a infecção sejam diferentes para aquelas que sejam necessárias para a doença. Se isso é verdade, eu posso bloquear de forma diferente esses dois caminhos, né? E se sim, se essa hipótese é correta, eu posso desenvolver terapias que previnam a doença, no caso daquelas moléculas que previnem a doença, ou aumentar aquelas que previnem a resposta imune. Então, se eu quero uma vacina, eu quero que essa vacina favoreça coisas que levem a proteção contra a infecção, mas que não levem a coisas que vão para a doença. Né? E, obviamente, eu estou pensando na doença, na interação dos meninos, né? A dengue está se tornando uma doença de crianças, porque todos os adultos já foram infectados. O mosquito e o vírus, né? E esses, todo mundo dentro de uma sociedade. Para estudar isso, a gente tem que desenvolver modelos experimentais, né? Modelos experimentais, esses modelos passam por injeção, que, por exemplo, dengue 3 no camundongo, dependendo do nome dos mortes, e você consegue desenvolver, modelar coisas importantes no camundongo. Por exemplo, você pode modelar a dor no camundongo, você pode modelar a queda de pressão arterial, a plaquetopenia que eu tenho no paciente, a queda de barreiras circulantes, e a queda do extravasamento de plasma, ou seja, que vai prevenir, que vai induzir o choque. Né? Não está projetando, mas eu vou mostrar que essas plaquetas, esses pacientes ficam grudados lá no fígado, né? E a doença, fundamentalmente, ela está associada com a liberação de vários mediadores inflamatórios, que não cabe aqui muito, por exemplo, tem fatores de necrose tumoral, algumas citocinas, que vão para a circulação e que fazem o indivíduo sentir mal. Né? Essas citocinas que eu conheço aqui são semelhantes àquelas do camundongo. Então, eu estou tentando modelar o mais próximo possível. Existe muita crítica contra o uso de animal de experimentação, né? Mas não há como desenvolver fármacos sem isso. Tá? Não tem como você testar uma hipótese, não tem como no ser humano você tirar um gene sem o risco de causar mal. Uma máxima da medicina, não faça mal nunca, como tem de nós. E essa doença toda está associada, por exemplo, com a replicação viral, que está vista aqui, por exemplo. Então, eu tenho um vírus replicando, que induz uma doença que é semelhante à que é do ser humano. Então, nesse ambiente do camundongo, eu posso fazer a pergunta: o que é importante para desenvolver a doença? E a hipótese específica agora que eu vou mostrar é que existe uma molécula que chama-se fator agregador de plaquetas, ou PAF, que pode ser que seja importante para a doença, mas que não seja importante para a infecção. Tá? Então, eu vou focar agora a minha hipótese nesse PAF. E por que eu estou falando desse fator agregado de plaquetas, PAF? É porque essa molécula ela está sendo liberada bastante por as células que são envolvidas no contexto de dengue, que são os leucócitos endoteliais, e esse PAF age num receptor que chama-se receptor do PAF. Né? Cientista às vezes é meio chato para criar, não? Meio óbvio. Então, essa molécula age no receptor do PAF e eu tenho ferramentas moleculares para estudar isso. E por que eu fui atrás do PAF? Você fala assim, fator agregador de plaqueta que foi descoberto para a Ásia, umas coisas assim. Nossa, esse cara voou. Mas se você lê, na hora que você pega o PAF, essa molécula, quando você injeta em vários sistemas, ela induz aumento da imunidade vascular, que leva à hipertensão, ela ativa os leucócitos, ela diminui o número de plaquetas. Olha, todas essas coisas que o PAF induz lembram a doença dengue. Então, a dengue está associada com a ativação do endotélio, com o aumento da imunidade vascular, que leva à hipertensão, com a ativação dos leucócitos, com a queda da plaqueta. Então,
do ponto de vista de fisiopatológico, são moléculas, a molécula PAF mimetiza a doença dele. E aí nós nos perguntamos, aí a gente usou, por exemplo, aqui camundongos deficientes nesse receptor, e aqui claramente, isso aqui é o normal. Quando a infecção acontece, a barriga é branca, as plaquetas caem, e o hematócrito, que é um marcador de gravidade da hipotensão, vamos dizer assim, aumenta. Na ausência desse receptor, que é o amarelo, as coisas não acontecem. E está aqui. Aí vocês vão me falar, mas ninguém não nasce sem um gene. Isso, camundongo. Mas eu consigo fazer a mesma coisa com um antagonista do receptor. Nós fizemos uso desse antagonista, que é o receptor do PAF. Então ele tem uma proteção bastante significativa, por exemplo, contra a morte do animal, contra aqueles parâmetros que eu mostrei. Né? E olha que interessante, bloquear ou não ter o receptor do PAF diminui a doença, diminui a morte, sem alterar o vírus, sem alterar a quantidade de vírus circulante. Então o que eu estou dizendo é que essa molécula é importante para a doença, não é importante para lidar com a infecção. Né? Então esse trabalho foi publicado, tem uma patente que eu recebi a aprovação internacional, então eu já vi uma request de uma patente, né? E nós estamos tentando desenvolver isso por disciplina. Né? Então, do ponto de vista experimental, bloqueio farmacológico desse gene melhora o prognóstico depois da infecção pelo vírus da dengue. Essa molécula é clínica, é segura do ponto de vista clínico, já foi testada em outra doença, foi patentado, nós já estamos em discussão e tem um clinical trial que eu espero, um teste clínico que eu espero começar na próxima epidemia, que é avaliar a segurança dessa molécula, que é o antagonista receptor do PAF, em pacientes com dengue. Tá? Então, eu acho que é uma forma da gente tentar agora criar um medicamento. Se alguém chega com dengue, eu vou dar um medicamento que previne a evolução da infecção moderada ou leve com infecção grave. Esse é bom. Idealmente, eu tenho que prevenir a infecção. Né? Mas é uma forma. A questão de monitoramento com mídias sociais, eu acho que esse é um projeto muito interessante, né, em que a gente tem o INCT da Web, que é coordenado pelo Virgílio Almeida, que é secretário do Governo Federal para Ciência e Tecnologia, para a Ciência da Informação, né, que é coordenador do INWeb, com o Wagner, que é professor, e a Janaína, que é aluna. Então, o que a gente tem tentado fazer é um modelo de vigilância em dengue, acompanhando o Twitter. Tá? Porque nós não estamos online, não vou nem tentar, porque o sinal aqui estava ruim. As pessoas hoje vão no Twitter e Facebook e relatam o dia a dia. Tá? E ao relatar e interagir com a internet, você pode fazer um acompanhamento disso em tempo real. Do ponto de vista da saúde, isso começou num artigo publicado na Nature em 2009, em que a companhia Google começou a monitorar o número de vezes que as pessoas entravam, que estavam com doença, iam lá com influenza. Informação sobre influenza. E eles viram que a correlação, aqui você tem duas curvas, o que é real e o que é da internet, a relação entre influenza e search no Google é absoluta. E de tal forma que se você vai e começa a acompanhar o que está acontecendo na internet, você tem, por exemplo, em determinada região começa a ter muita gente procurando saber o que é influenza, aquilo vê com 2 semanas de antecedência o surto que você consegue ver pelas formas atuais de avaliação. Nos Estados Unidos, tá? Em que o sistema de reporting é rápido. Aí o que nós tentamos fazer, e eu acho que o que é isso? Né? Isso aí é uma coisa nova da internet, isso é um trabalho recente, eu adoro essa palavra. É que nós estamos falando em milhões de search, de buscas por dia. Tá? E eles criaram esse termo, predizer o presente. Tá? Então eu estou usando informações em tempo real, tentando predizer o que está acontecendo hoje. É uma coisa engraçada, né? Estou predizendo hoje, né? Mas é isso, eu só estou tendo uma visão do que é possível hoje, não estou dizendo que é hoje. É uma forma de você acompanhar. E, obviamente, eles estão usando para as coisas que dão dinheiro, né? Dentro de casa, de tudo, e para doença.
Então, a hipótese de trabalho nesse trabalho foi: a epidemia de dengue é refletida nas redes sociais. Tá? Isso pode ser avaliado em 4 dimensões: o tanto de vezes que a gente avalia, o local em que esse tweet está fazendo, ou o Facebook, no tempo. E uma das grandes vantagens do Twitter em relação ao Google é você ver a questão: as pessoas relatam emoções, né? Elas relatam sentimentos. E por que a gente acredita que essa informação é útil? Porque eu posso predizer o risco de epidemia em determinada localidade, eu posso planejar meios de comunicação. Por exemplo, eu lanço uma campanha de dengue e avalio a rede para saber como que a rede está sentindo, como é que ela está avaliando a campanha que tem do ponto de vista do sentimento do conteúdo. Tá? E que é isso aqui. E mesmo esse conteúdo que está sendo gerado, eu posso voltar e criar campanhas de mobilização baseadas nesse conteúdo que eu avalio. Há um mês atrás saiu esse artigo em que a Google também mostra que no Brasil e em vários outros países, se você usa a palavra dengue como busca, existe uma correlação absolutamente linear entre o que é visto pela dengue, pelo Google, e o que é visto pelo sistema de saúde. Tá? E aqui mostra como é que a dengue vai em altos e baixos pelo mundo, no Brasil. Então, o que nós criamos foi o Observatório da Dengue, está aí o site, nós estamos tentando desenvolver isso pelo Ministério da Saúde. E o que a gente vê? É que as pessoas, quando elas colocam a palavra dengue, tá? Você pode buscar o que está associado com essa palavra dengue. Por exemplo, eu estou falando de dengue mosquito, eu estou falando dengue aedes, água parada, estou falando dengue no combate, ou eu estou falando dengue mal-estar, dengue febre, dengue dor. E basicamente você gera tipos de informação, porque essas informações geralmente elas acontecem em grupos. Então, quem normalmente fala em passando mal, fala em dor, fala em febre. Ao contrário, quem fala de mosquito, fala em água parada, fala em combate. Existe uma certa dispersão. Você pode criar grupos de informação. Por exemplo, eu posso criar informações que dizem respeito a marketing, a conteúdos, por exemplo, Ministério da Saúde, conteúdos de Estado. Eu posso ter opinião, eu acho que o ministro errou. Eu posso ter, em torno de 10% dos comentários são irônicos e sarcásticos, são engraçadíssimos, a nossa capacidade do nosso povo fazer piada com a dengue. No dia dos namorados, então, é muito engraçado, né? Até o mosquito da dengue está pegando todo mundo, exceto você. É muito engraçado. E o que nos interessa são esses tweets que relatam experiência pessoal. Por que isso nos interessa? Ao avaliar esses tweets que relatam experiência pessoal ao longo do tempo, a gente vê que há uma correlação muito boa, de quase 1, entre casos reais e tweets com experiência pessoal. Tá? Então nós escolhemos aqui pela cidade, Belo Horizonte, onde não houve uma epidemia esse ano, em Manaus, onde houve. Se você vê isso ao longo, né? Isso aqui que é o dado do Ministério da Saúde, isso aqui que é o dado que eu consigo pela internet. Se vocês olharem pontinhos com pontinhos, ponto de pontinhos, a correlação é muito próxima. Tá? Então existe uma correlação muito boa em que eu vejo, em que eu faço uma predição em tempo real, com o que é a realidade. E a gente pode acompanhar isso ao longo do tempo, tem várias coisas, o tamanho da bolinha tem um significado, para não nos interessa muito aqui, e de novo está projetando mal. Essa curvinha aqui embaixo é Belo Horizonte, onde não houve muito doença. Em Manaus teve muita doença que aconteceu muito no meados de janeiro e depois abaixou. O Rio, a epidemia esse ano foi tardia. Tá? Então, mas isso eu estou vendo, não eu sei, o que eu estou te falando foi o dado oficial, mas eu estou falando o que aconteceu apenas olhando a internet. Qual que é a vantagem hoje? É que a internet eu estou olhando hoje, agora. O dado oficial demora 6 semanas para sair. Então eu não consigo planejar. Eu consigo planejar o para frente, eu não consigo planejar hoje. Então a ideia, e nós tivemos com o Ministério da Saúde semana retrasada, isso vai ser implementado. Né? A gente precisa fazer alguns ajustes. Isso aqui, ó, Semana Santa. As pessoas vão para a praia, esquece tudo, esquece até tudo. Tá? Carnaval tem uns piquezinhos também.
Então, isso tem que ser ajustado para não ter furo humano. Então, esses dados sugerem que há uma forte associação entre dados oficiais de relatos de dengue e aparecimento de tweets ou de relatos do Facebook, de uma forma espacial e temporal. Uma análise preliminar das atividades do Rio, que foi 10 minutos para dentro, que foi uma campanha do Estado do Rio, reverbera na rede social. A gente precisa fazer uma análise de conteúdo. A grande vantagem é que tem baixo custo e que as informações são disponíveis de forma imediata. Tá? E se a gente faz isso de forma maior, a gente pode fazer uma avaliação de percepção da população do problema da dengue. E nós estamos falando de milhões de relatos no intervalo de 2 ou 3 meses, não são poucos. Então, eu gosto sempre de fazer apresentações, apesar dessa ser bastante diferente, é que eu chamo de take home message, ou mensagem de levar para casa, ou para aqueles que dormiram durante a apresentação e não viram nada, pelo menos leiam isso. A dengue é um enorme problema brasileiro e é um problema mundial, ela está em crescimento. Isso nos diz que o que nós temos feito não funciona, nós temos que ser criativos. Tá? Existe sim um esforço das agências de fomento, ONG e cientistas no sentido de resolver os problemas. Tá? Não há uma inatividade das pessoas, é que é um problema recente. Tá? E nós temos que tentar resolver de forma adequada, mas vai demorar. Tá? Especialmente em problemas de saúde, a inércia é muito grande, porque você tem que estar pensando em segurança o tempo todo. Tá? E novas ideias são sempre muito bem-vindas, sempre. Então, isso aqui, faltou uma coisa aqui, que, olha, existe sim esforço de agência, mas eu queria dizer o seguinte, tem que haver continuidade, que é um problema que nós, especialmente no Brasil, estamos lidando com isso de forma bem recente, continuidade de projetos. Não adianta investir o dinheiro que se tem investido em dengue e de repente daqui a 2, 3 anos acabar. As pessoas migram para outras áreas, porque elas não conseguem sobreviver. Tá? Em relação à vacina, vai demorar, então nós temos que ver e nós temos que saber como testar. Os antivirais e antidoenças são uma realidade, existem várias companhias trabalhando nisso. O controle do vetor de fluxo de informação também são realidades. Eu acho que o controle do vetor é uma área em que as pessoas têm trabalhado de forma muito criativa e deve surgir coisas recentes. E o monitoramento pelo web é uma nova ferramenta que eu acho que é muito útil. Então eu agradeço os meus colaboradores, fora da Universidade Federal, da Universidade Federal de Minas Gerais, a parte de fisiopatologia em grande parte coordenada pela Daniele. Agradeço as agências de financiamento que a gente tem e que sem elas é impossível fazer o nosso trabalho. Os clínicos que falam que dão conta, eles estão mentindo. Tá? O clínico é muito frequente. A questão é outra. É que quando você tem uma epidemia tão grande de dengue, tem tanta dengue que você não precisa nem preocupar. Você trata todo mundo como dengue. Tá? Porque o tratamento como dengue é um tratamento de cuidado. Se for outra coisa, como você está cuidando, você dá conta de diagnosticar essa outra coisa. Tá? Então, a clínica é baseada na observação contínua. Então, a minha impressão são 2 problemas distintos e os 2 problemas são importantes. Ter um NS1 de baixo custo, sim, seria muito útil na rede. O NS1 que existe hoje não dá. É R$20 mais o custo, não dá. O Estado não dá conta de pagar. Tá? E especialmente se 80% ou 90% dos pacientes têm dengue, você vai estar trazendo muito pouco benefício. Tá? A questão de desenvolvimento de alguma coisa clínica ou laboratorial que preveja prognóstico, que preveja risco de doença grave, é fundamental e também não tem. Esse é mais difícil porque esse é um estudo ainda que tem que ser feito, tem que ser validado, etc. Mas, quer dizer, são 2 coisas que são importantes e válidas. Tá? Em relação à segunda pergunta de INCT, quer dizer, os INCT, eles são institutos virtuais. Tá? Porque é um virtual. Eles têm uma sede, mas não tem uma sede mais uma secretaria do que uma sede espaço, porque isso ficou muito à mercê da instituição assumir ou não o INCT. A instituição não assumiu, tá? Em nada.
Ser agente CT ou ser instituição dentro da UFMG não significa nada. Algumas instituições, por outro lado, fizeram todo um trabalho de tentar abarcar esses grupos de excelência, com espaço, com vagas, etc. Tá? Isso parte da política institucional. Então, assim, como interagir com os GCDs? Escrevendo com o coordenador do GCD. É mais ou menos isso, porque fica a critério do coordenador e do comitê gestor que cada um tem. Mas não tem muita dificuldade. A interação é simples. Não, a forma de interação, certamente. Auxílio depende de financiamento, porque está no final do primeiro ciclo do projeto. Tá? No final, você termina o terceiro ano agora. Então, eventualmente. Tá? Por isso que eu falo a palavra continuidade, que é o grande problema que nós temos, é de criar grandiosos projetos e não continuar com os grandiosos projetos. É questão de avaliação e continuidade. Você continua o que é bom e o que é ruim você fecha. Você tem que correr o risco de dar errado, correr o risco de dar certo. E o que é bom e que deu certo, você tem que continuar. O que não deu certo, você tem que fechar. Mas nós não fazemos nenhuma das duas coisas. Nem continuamos, nem cria outro projeto com um nome mais bonito. É um problema que nós temos que resolver como nação. É uma discussão importante. Mas tem como. Primeiro, meu nome é Lani, eu sou daqui do município de Goiânia, da coordenação da estratégia Saúde da Família. Quer dizer, a gente está lá no cotidiano, quase todo dia, tentando, né, superar essa questão da dengue como um grande problema de saúde pública. Queria agradecer inicialmente, foi muito importante para mim estar aqui. Acho que eu ouvi notícias promissoras e isso é muito bom também. E eu tenho duas questões. A primeira é que lá no cotidiano de trabalho, a gente tem que, primeiro, atender a doença, né? Então fazer diagnóstico precoce, dar acesso, o que não é fácil, porque a atenção primária acostumou ver dengue como uma doença grave, então costuma mandar tudo para pronto-socorro. Então essa é uma questão. E a segunda é a questão da educação mesmo, né, em saúde para a população e do impacto disso na mudança do comportamento. E daí, assim, depois do primeiro caso de dengue em Copacabana, acho que a grande mídia, ela tomou conta da dengue, e isso que você coloca de toda criancinha já saber evitar a dengue, evitar o mosquito, acho que é um fato mesmo, né? Mas, assim, isso não tem revertido em mudança de comportamento para ninguém. Então, o que eu queria saber é se o teu instituto, se esses institutos, se eles têm um monitoramento de alguma atividade de gestão que tem usado Pavlov como exemplo, né? Ou seja, feito para a população ou prêmios, tipo assim, redução do IPTU, ou então punição, tipo multa, se isso teve algum impacto. Porque eu acho que assim, a mudança de comportamento, ela chega nesse ponto de você ter que cobrar. E você, enquanto gestor, você tem muito poucos artifícios, a você está mexendo com o bolso mesmo. Essa é uma questão. A segunda questão é que a gente vê, né, algumas experiências não comprovadas cientificamente, mas que eu acho que tem um resultado, com a questão da homeopatia, que está sendo utilizada em alguns lugares, e que isso tem tido algum resultado. Aí eu queria saber se vocês também monitoram isso, e se tem outro tipo de experiência com outras coisas também, no sentido mesmo do tratamento ali na atenção primária. Obrigada. Então, o reflexo pavloviano, que é recompensa ou não. Quer dizer, isso passa por ter leis que permitam ou não esse tipo de coisa, e eu acho que elas não existem. Mas eu pessoalmente não acho. O Brasil não é assim, não é nosso espírito ser muito punido né, você vê as novelas da Globo, né, que acabam sendo, definem os role models nossos, né, as formas da gente agir, não da gente, mas que refletem. É tudo, o pobre é rico, né, ele mora bem, é tudo bom. Então, a minha impressão é que as propagandas tinham que ser mais positivas.
de vender uma ideia, olha, dengue é um problema sim, mas não é um problema de morte, é um problema de limpeza, e que ao sermos um país desenvolvido, nós vamos dar conta. Eu acho que tinha que ser um reforço positivo, eu não acho que passa por isso. Mas assim, isso é o que eu acho. A atitude que a gente tem feito, tem tentado, é não achar muito e tentar ver o que é. Quer dizer, o que está sendo vendido nas propagandas, o que as pessoas estão dizendo, qual que é a sensação. Quer dizer, na realidade, nós estamos voltando atrás e falando assim, o que existe, o que tem sido feito e como isso reflete na mídia, para tentar sugerir alguma coisa. Então é um pouco meio... Vai demorar um pouco ainda para tentar te responder isso com dados científicos, que eu não tenho. Tá? Eu acho que essa tentativa de fazer uma leitura científica da mídia está faltando. Tá? Porque, assim, eu fiquei deprimido na última reunião que eu tive no Ministério da Saúde, com necessidade de avaliação. As pessoas que definem o que vai estar na mídia, especialmente na grande mídia, não são as mesmas pessoas que fazem o programa da dengue, é outro grupo, é outro departamento, é outro dinheiro, é outro interesse. Então isso é muito complexo, não pode ser assim, entendeu? Aí a pessoa que está lá na mídia, ela acha que a mídia social não é uma boa forma hoje de comunicar a dengue, esse cara está muito bonito. Você não vai usar as mídias eletrônicas, a internet para comunicar, ele acha que isso não é uma boa forma, que é o melhor é a TV. Nossa, o que é isso? Ele disse que só quem é rico usa internet no Brasil. Não é fato. É só olhar os números, o cara está falando sem conhecimento de causa. Então, assim, eu acho que a gente tem que rever. Eu acho que essas atitudes, o governo, eu acho que essa interação com o Ministério da Saúde tem sido muito boa. Ele tem que tomar atitudes baseadas em conhecimento. Né? Medicina tem que ser baseada em evidência. Tá? E isso é um grande problema que eu acho que os gestores às vezes não fazem, muitas vezes porque tem uma ação, então eles fazem, né? Em relação, aí eu já respondo a homeopatia, né? Não tem como, homeopatia, desculpa, eu sou totalmente farmacologista de formação, não tem como gerar conhecimento. Está cortando até dar uma certinho. É verdade, porque ela é baseada numa forma de análise que a evidência não é passível de ser adquirida. Porque se ela todo estudo homeopático, quando o paciente desiste, e a evidência que desiste eu falei errado, ele tem que ser retirado, porque ele que não quis. Então só aqueles que completam o tratamento. Então tem um viés de interpretação que não funciona. Assim, eu acho que isso é muito prático. Para quem está no cuidado primário, o medo da dengue é absurdo, né? Que você reflete todo mundo, não tem mesmo o que fazer. É atendimento primário mesmo, manter a aula. Infelizmente, é o que nós temos hoje mesmo, não tem tratamento algum. E assim, o ponto da homeopatia é que não faz mal. E se a pessoa está bem, ela não está. Eu sou aberto ao uso, mas eu acho que a gente tem que ter intervalo também. Na minha unidade, faz básica de saúde. Então, assim, todo mês tem um conselho local de saúde. Né? E nós temos a participação de várias pessoas da comunidade. Então, eu observo que tem muita preocupação dos próprios moradores na questão da dengue. E na minha unidade, eles comentam isso. Que eles sabem da dificuldade da saúde perante tamanha, assim, eu falo vulgarmente, a educação dos vizinhos mesmo, porque eles fazem a parte deles, porém tem outros que não fazem. Então eles cobram bastante do supervisor da região essa questão. E ele é muito assíduo, ele é muito competente, então ele vai nas igrejas, vai nos locais que está. Mas infelizmente não tem educação da população ainda para estar, eu não sei como que vai agir dessa forma, que realmente eu acho que é muito difícil. Porque um tem educação, o outro não tem. Né? É complicado isso. A dengue, assim, do ponto de vista, é muito complicado. E eu vejo assim também a importância do Conselho de Saúde, né? Então, assim, a gente tira, desde em Goiânia, semana retrasada, a Conferência Municipal de Saúde. E apontou vários pontos dessa questão da dengue, né? Porque assim, eu acho interessante a gente pegar
opiniões diversas pessoas sobre a forma correta a melhor forma para prevenir a dengue. Nós sempre assumimos que é um problema do vizinho, é nosso. Esse é um problema, todo mundo fala esse discurso, é o meu vizinho, nunca sou eu. E eu nunca olhei. Outro dia eu fui na minha casa e disse, nossa, eu nunca olhei vazio. Você imagina se eu arrumo. Bom, bom dia, normal. Última pergunta. Eu acho muito louvável essa questão da produção, né, de novos kits, seja ele de NS1 para diagnóstico da dengue, e evitando aí até essa questão da importação, né. Eu queria saber o seguinte, a gente sabe que para dengue, esse kit de NS1, ele detecta precocemente o vírus dengue, né, na fase precoce da infecção, porém no país não existe ainda nenhum kit que faça diagnóstico diferencial sorológico da dengue, dos sorotipos, tá? Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, né? Isso seria uma boa perspectiva, né? Ou então o fato de que a gente possa também ter um kit que detectasse a diferença de infecção primária e secundária. Quais são as perspectivas para desenvolvimento de kits utilizando NS1 ou outra proteína do vírus dengue? Assim, primeiro que do ponto de vista médico, eu não acho que é tão importante saber se é 1, 2, 3 ou 4. É importante para o sistema de saúde saber, para eles terem uma noção se está havendo troca de sorotipo e, portanto, o risco de novas grandes epidemias. E isso você pode fazer por local sentinela. Tá? Um posto de saúde, fazendo PCR, eu não acho que vale a pena, isso é minha opinião, tá? Eu não acho que vale a pena desenvolver kit diagnóstico específico, baseado em ELISA. Eu acho que isso é muito difícil, quase impossível, porque a resposta não é tão específica assim, para tipos diferentes. Eu acho que o PCR já é suficiente, ele é muito fácil, e ele dá essa questão da saúde pública de forma suficiente, tá? A outra parte era... Em relação a desenvolvimento de infecção primária e secundária. Então, de novo, no Brasil hoje, para a população adulta, é quase tudo secundário, quase por definição. E assim, a pergunta, para quem não sabe, é o seguinte: existem em vários países do mundo, não no Brasil, alguns dados mostrando que se você teve uma infecção anterior, o dado é o seguinte: a maioria das infecções graves acontecem em quem teve uma infecção anterior, por outro sorotipo. Tá? Mas aí é o seguinte, na hora que você vai para o paciente e faz uma pergunta de forma inversa, quem tem infecção primária e quem tem infecção secundária, qual é a chance desse cara ter infecção grave? Num é 0,1%, no outro é 0,2%. Ou menos. Então, a pergunta tem sido revertida, a análise do dado tem sido revertida, e ela não ajuda. Então, o dado epidemiológico diz que quem tem infecção grave teve uma infecção anterior. Mas a maioria dos que tiverem infecção anterior vão ter dengue branda, ou dengue normal, dengue clássica. Tá? Então, eu não acho também que isso ajuda. Eu acho que a questão é diagnosticar dengue. NS1 é hoje o padrão de ouro. Tem alguma coisa melhor? Pode ser que sim. Tá? Mas NS1 é hoje o que nós vamos competir. Tem que nacionalizar. 2, eu consigo achar alguma coisa, pelo amor de Deus, que vai me mostrar quem vai ter doença grave ou não. Tá? E eu não acho que a questão é que saber se é secundário ou saber o sorotipo ajuda nesse sentido. Tá? André, eu não queria piada. Bom dia, Mauro. Gostei muito da apresentação também. Embora a gente é colega de departamento, vim escutá-la aqui na STP. Você vem aqui? Vim aqui. Fiquei bastante interessada no papo, muito interessante, mas queria perguntar sobre a história da web. Fiquei impressionada com a correlação dos sinais na rede com os episódios. Qual que é a precisão disso? Quer dizer, isso parece que mostrou em cidades. Dentro de cidades, você é capaz de mapear sub-regiões? Complementando a minha pergunta, complementando
quanto tempo leva para você entender? Quantas pessoas precisam? Achei genial essa sua. Achei genial, vou usar lá e fazer. O que você analisa fisicamente os tweets, entendeu? Quantas pessoas precisam para fazer isso? E como é que você analisa, entendeu? Você vai entrando no Twitter de quem? Qual é a amostragem que você usa? Eu achei bom. O número dele é 92, o seu é 92, Mauro, é absurdo o número. Então é um negócio altamente confiável, muito melhor do que ficar fazendo entrevista, tá certo? Agora, qual é a amostra e como é que faz contra isso? Então, hoje ainda não tem resolução para a cidade. Mas é uma questão de tempo, sabe, André? Nós estamos fazendo essa pergunta em Belo Horizonte por macro-região, tá? Porque Belo Horizonte é bem categorizada por... O acompanhamento regional é bom e dá para olhar para trás. Mas ainda não, porque as pessoas, você ainda usa no tweet o endereço que a pessoa relata. A partir do momento, e hoje a tendência é que os tweets e Facebook sejam cada vez mais celularizados, e os seus celulares smartphones são todos com GPS, com localização precisa, aí a tendência é que isso seja melhorado. E outra coisa, assim, as ferramentas, você tem medo de usar a internet quando eles falam. Tá? Por exemplo, ela vai aqui dar um tweet, ela não fala de onde que ela é, mas eu posso acompanhar os tweets dela e em 3 dias eu sei onde ela mora. Entendeu? Então, assim, a internet é muito... Qual que é a amostragem? Todos os tweets no mundo. Então, assim, os números que eles dão... Não. As ferramentas aí passam muito do meu conhecimento. Eles têm todo um sistema de busca de tudo que acontece na internet. Porque eu não só olho os tweets em Facebook, como eu olho os jornais comuns, eu olho tudo que entra na internet, cara, exceto o Google. A Google é fechada. Tá? Eu não consigo acessar os dados do Google. A busca, a ferramenta de busca é um pouco mais fechada do que isso. É muito complexa, tá? Os algoritmos que eles usam são... Aí entra um monte de equação que eu não consigo nem... Eu não tenho conhecimento. Mas eventualmente a gente vai ser capaz dentro de uma cidade assim, a partir do momento que... E sei lá, a internet é muito fluida, né? Que tipo de mídia os mídias vão estar usando daqui a alguns anos, eu não tenho a menor ideia. Era o Orkut hoje tem importância, virou Facebook e está mudando. Tá? E outra coisa que assusta é a velocidade com que você consegue fazer as coisas. Esse projeto de web começou há 7 meses. E eu já tenho dado. É assustador. A internet você fica um pouco com medo. O pessoal da área de informática tem outro vídeo. Eu não sou da área de informática, mas sou da área de comunicação. E uma percepção que eu tenho é que esse pessoal que você diz que não sabe por que escolhe a televisão em relação à internet, né? Você citou o caso do Ministério. O que eu percebo muito é que as pessoas da área de comunicação que estão envolvidas nesse tipo de projeto são pessoas da área de comunicação comercial. É aquele pessoal que está focado em mercado. O pessoal da área acadêmica, que se dedica a realmente fazer esse tipo de estudo, levantar esse tipo de dado, é um público ainda que não se interessou ou não teve a sua pesquisa direcionada para tema especificamente. E normalmente, pelo menos é uma experiência pessoal, eu acredito que isso tenha acontecido porque os próprios institutos de pesquisa que usam a dengue como objeto não têm abertura para o comunicólogo. Ele está focado mais na questão do cientista da dengue. Eu acho que não existe eu estou vendo do outro lado. Quer dizer, na realidade, pelo menos na minha, o grupo que pensa em dengue, do ponto de vista de mídia, tem 1 ano e meio, vamos era 0. Então, tem um pessoal que pensou em AIDS muitos anos, mas eu acho que não existem as pessoas, elas estão se formando agora. Então, eu não sei nem se o pessoal da ciência não está comunicando. É que não existe. Tá? E um pouco do que eu mencionei, a nossa mão de obra científica é pequena. Então, está se formando, por exemplo. Então,
O grupo está pensando. Eu acho que agora, em setembro, outubro, nós vamos estar dando curso nisso. Quer dizer, como com o Ministério com a Secretaria de Saúde do Estado de Minas e tentando trazer o pessoal do Ministério, como ele comunicar a dengue. Quer dizer, o que nós aprendemos e nós estamos tentando discutir agora. Essa revia de mão dupla é fundamental, eu não tenho dúvida, mas ela é nova para a gente, é nova para o cientista, é nova para quem está no... E tem que ser aumentada, né? Quer dizer, o gestor tem que lidar com o cientista, tem que aprender a lidar com ele, e vice-versa, porque o gestor quer fazer, o que eu vou fazer? Sei lá, eu sei que vai tomar a decisão, eu só estou te dando ferramentas, a decisão não é do gestor, né? Então ele tem que saber lidar com essa ansiedade, e nós com a dele. Então, uma deixa eu responder aqui. A sua observação é parcialmente correta, né? O cientista não gosta de falar muito, depende do jornalista. A nossa dificuldade aqui, a minha dificuldade como coordenador da reunião sempre é juntar jornalistas, 180 aqui, eu acho, né? É isso? Tem ideia? 190 estão aqui, eu acho, nessa reunião. É isso? Credenciados, todos que valem 190. O cientista tem dificuldade. Agora deixa eu contar o nosso caso. Eu vim até apresentar uma aula porque eu comecei, eu sou muscólogo, mas agora eu também comecei a ser musicólogo. A nossa principal preocupação, Mauro, foi contratar um jornalista para fazer comunicação. Até trouxe para você, é um programa de Aedes transgênico. Nós estamos liberando lá em Juazeiro uma Aedes mosquitinho transgênico, né? Controlização do governo. A nossa preocupação foi tão grande que antes da liberação, falando com toda a população, vamos de casa em casa, preparando material. Então, o nosso objetivo é o controle. Aquilo que o Mauro mostrou lá embaixo, que é monitoramento e controle. A preocupação com comunicação é fundamental. Tanto que saiu já no Estado, nós estamos fazendo um diário de comunicação. Eu acho que cada vez mais isso é importante. Agora, deixa eu fazer um comentário, Mauro, elogiando o seguinte. Dengue, falando genericamente, é doença de país pobre. O que significa isso? Significa que nenhuma grande indústria tem interesse em fazer qualquer tipo de remédio para dengue. Qual é o primeiro remédio vendido no Brasil? Viagra. Viagra, não é? Ou de acordo com sociais. Vai ser todos os disfunções elétricas. Você acha que alguma grande indústria farmacêutica, Mauro, vai estar interessada em produzir remédio que não é nem inclusive vendido, vai ser dado pelo governo? E o governo não paga, aquela coisa toda. Então, por exemplo, o caminho que você está fazendo é fantástico. Depois de passar aquele produto para a população, é o grande problema. Deixa eu contar para vocês, a Fundação Gates, a Fundação Bill e Melinda Gates, que até o Mauro citou, é um dos grandes incentivadores de países do terceiro mundo. Inclusive, financia largas pesquisas daqui e vai financiar também o nosso nós não somos um laboratório, a nossa instituição, para testar outro transgênico para eles. Mas são exceções. Ninguém está muito preocupado com dengue, já que dengue no mapa que o Mauro mostrou, é aquela faixa de países perto do outro lado, porque não tem muita riqueza. Então é altamente elogiável. O Mauro poderia, com o background dele, trabalhar alguma coisa que desse mais visibilidade, no sentido realmente científico, entendeu, Mauro? Eu acho que é altamente elogiável um grupo todo como vocês pensar em alguma coisa que realmente ajuda a população brasileira, que é uma solução encaminhar ao suficiente. Eu acho que são poucos cientistas, né, interessados em trabalhar. É melhor trabalhar com vírus ou qualquer outro tipo de material que ocorre lá nos países envolvidos, porque é mais fácil conseguir dinheiro, é mais fácil ter futuro. Né? Mais uma pergunta? Então eu queria agradecer, Mauro, por excelente sua apresentação. Eu acho que está de parabéns você e o seu grupo pelo trabalho feito. E esperamos contar, né, com você nas nossas próximas reuniões. Muito obrigado a você por